em relação a tudo que está acontecendo no mundo, sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre as coisas que estão acontecendo lá fora. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor diz na sua palavra que Ele foi preparar um lugar para todos nós. E nesse lugar não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá angústia, porque Ele está preparando algo muito especial para os seus filhos. E Ele diz na sua palavra, quando tudo estiver pronto, Ele vem nos buscar. Então eu creio, e nós devemos nos alegrar em saber que o Senhor vem nos buscar. Porque Ele diz na sua palavra, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também vencerão. Claro que quando Jesus disse isso, não tinha pandemia, ou Covid, ou qualquer outra coisa. Mas quem é maior do que o nosso Deus? Ninguém. Então eu quero dizer para você, mantenham-se firmes em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não sei se os slides já estão no telão. Mas abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. A partir do versículo 13 e 14, nós vamos ver o que o Senhor diz na sua palavra sobre manter-se firme. Amém? 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 13 ao 14. O próximo slide já pode deixar a palavra aí, para todo mundo acompanhar junto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vocês podem passar aí, o próximo slide. Diz assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E ele finaliza, façam tudo com amor. Vamos ler novamente esse texto? Estejam vigilantes, diga comigo, vigilantes. Mantenham-se firmes, diga firmes. Sejam homens de coragem, diga coragem. Sejam fortes, diga fortes. E façam tudo com amor. Quando o apóstolo Paulo declarou essa mensagem, falou sobre isso à igreja que estava reunida ali, o apóstolo Paulo, a igreja naquele momento estava passando por perseguição. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso à igreja naquele momento, a igreja estava passando por lutas, estava sendo perseguidas, pessoas estavam morrendo por causa do evangelho de Jesus. Por causa de Jesus, pessoas estavam sendo martirizadas, presas, passando por lutas. E o que é que o apóstolo Paulo orienta a igreja? Olhe, façam tudo com amor, mantenham-se firmes, sejam corajosos, não tenham medo. Era isso que ele estava falando. Acredito que hoje nós não temos tantas mortes físicas por causa do evangelho, porque ainda acontece em alguns lugares, pessoas estão morrendo por conta do evangelho. Deixa eu só botar um pouquinho mais para cá, senão eu vou bater nisso aqui. Amém? Então preste atenção. Se naquele momento pessoas estavam morrendo fisicamente por causa do evangelho de Jesus, hoje talvez nós não tenhamos tantas mortes e perseguições por conta do evangelho. Mas se vocês perceberem, muitas pessoas estão morrendo em casa, morrendo espiritualmente, morrendo por conta que elas não estão sendo abrasadas no fogo em Jesus, morrendo porque elas estão desesperançosas. Pessoas estão em casa morrendo por conta da falta do evangelho na sua vida, da falta de Jesus. Talvez não tenhamos tanta luta e tanta perseguição como aconteceu na igreja primitiva, mas estamos passando por dificuldades. Igrejas estão sendo fechadas, cultos estão sendo online. Para quê? Para que as pessoas fiquem em casa. Eu sei que tudo isso é necessário e nós entendemos tudo isso e acreditamos que seja necessário. Mas o meu lar, a minha casa, não pode ser um lugar que eu tenha que me esfriar. O meu lar, a minha casa precisa estar mais aceso agora no tempo da luta. Agora no tempo da dificuldade, no tempo onde muitas vezes eu não posso me encontrar com meu irmão, é agora que a minha lamparina deve estar muito acesa, e que o meu óleo deve estar retido,
Porque são em dias como esse que a Bíblia nos fala que precisamos estar firmes. Diga para o seu irmão: esteja firme. São em dias como esse que precisamos nos aliançar e nos alicerçar em Deus. Em dias tão difíceis que nós temos vivido, muitas vezes permanecer é difícil, não é verdade? A gente está em casa, à vontade, está tudo bem, estou em casa no meu sofá, eu boto uma televisão, assisto uma coisa, outra, e aí eu vou esfriando o meu coração. Tenha muito cuidado, querido, porque o mundo aí fora, todo esse sistema, trabalha em favor de esfriar o teu coração e de fazer você não acreditar em Deus. Mas hoje o Senhor quer alertar a igreja que está aqui presente. Em dias como esses, queridos, em dias difíceis, aonde muitas vezes está sendo muito difícil estar junto com os irmãos, orando, jejuando, buscando, em dias como esses, mantenham-se firmes, sejam fortes, sejam corajosos e façam tudo com amor. E quando ele fala de fazer com amor, é entender que eu faço independente do que o outro está fazendo. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que o amor, ele não cobra, ele não tem ciúmes, ele não se preocupa com o que vai receber de volta. Você está entendendo? Então quando o apóstolo Paulo diz, olha, façam tudo com amor, ele está dizendo, se empenhem, façam, trabalhem, ajam, façam o que o Senhor mandou. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para aquele que está no alvo, que é Jesus. Os seus olhos devem estar fixos nele. A sua mente e o seu coração devem estar fixos em Jesus. Então manter-se firmes em dias como esse parece difícil, mas não é impossível, porque a nossa rocha é Jesus. E é em momentos como esse, difíceis, que nós descobrimos aonde está alicerçado o nosso coração. Quando nós estamos sendo pressionados, perseguidos, é aí onde nós somos provados por Deus, se realmente o nosso coração está firme nele, e nas promessas dele sobre nós. É em momentos como esse que o Senhor nos prova entender se realmente o nosso coração está confiando plenamente na palavra dele. Porque a palavra do Senhor, ela não é mentirosa. Eu sou mentiroso, eu me engano, eu maqueio as coisas, Deus não. Eu sou falho, Deus não. Eu sou infiel, Deus não. Ele diz, pode se passar os céus, pode se passar a terra, pode passar tudo o que está aqui, mas a minha palavra jamais passará. Então eu posso querer maquiar as coisas. Não, eu estou em santidade, eu estou buscando, está tudo muito bem. E os meus frutos não falam isso. E a Bíblia diz que conhecereis a árvore pelos frutos. Não, Senhor, eu sei que estou passando por dias difíceis. Sei que as portas parecem estar fechadas para mim, mas a tua palavra diz que jamais se viu um justo mendigar o pão, e tu és a minha provisão, tu és o meu socorro bem presente na angústia, tu és o meu Senhor, e agindo tu, quem poderá impedir? Tu és o Deus que estás à frente da minha batalha, e não há outro maior ou melhor do que o Senhor. Então eu continuarei crendo e firme no Senhor, que na hora certa o Senhor me trará a resposta. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso posicionamento. Então hoje eu digo para os irmãos, mantenham-se firmes, sejam corajosos, fortaleçam-se no Senhor e na sua palavra, e nela meditem dia e noite, e que ela realmente nesse momento seja a direção da sua vida. Seja realmente o seu alicerce. Mas eu quero destacar 3 pontos nessa mensagem. Primeiro ponto é: mantenham-se firmes, o Senhor te ungiu. Amém?
O Senhor ungiu você. Por que eu tenho que me manter firme, Luciano? Porque você tem um propósito. Deus te ungiu para um propósito. Deus te consagrou, te separou para um destino, para um propósito nele. Então mantenha-se firme, porque Ele te ungiu, amém? Olha o que diz Isaías 61, do versículo 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga comigo, me ungiu. Mas por que Ele me ungiu? Toda unção há um propósito, amém? E aí Ele vai dizer, Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião em luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você está entendendo o porquê que nós fomos ungidos? Nós fomos ungidos para um propósito. O mundo lá fora está passando por uma luta, estão enlutados, estão desanimados, estão desencorajados, estão sem esperança, mas o Senhor nos chamou para um propósito. Nós somos a esperança para este mundo. Nós somos o que esse mundo precisa, ainda que eles não saibam, ainda que eles não queiram, ainda que eles não aceitem. O Senhor nos ungiu, o Espírito do Senhor está sobre nós. E aonde eu chegar, eu declaro vida. Aonde eu chegar, eu declaro libertação. Aonde eu chegar, eu declaro você é plantação do Senhor, carvalho de justiça. É para em dias como esse que o Senhor está dizendo, minha igreja, se posicionem, levantem, em um mundo onde não há esperança, sejam vocês a esperança. Mas como pode ser se eu não consigo manter aceso o meu coração? Se eu, que o Senhor me ungiu, que entendo da sua palavra, que consigo descobrir o meu propósito nele, eu não consigo cumprir? Hoje eu declaro para vocês, meus irmãos que estão aqui, que o Espírito do Senhor hoje vai reativar em você, no seu coração, o chamado do Senhor na sua vida. E quando eu falo em chamado, eu não estou falando de ministério, porque muitas vezes dizem, eu vou voltar para o louvor, eu vou voltar para fazer isso, fazer aquilo. Não, querido, estou falando do seu chamado. O seu chamado em Deus é ir, fazer discípulo, ganhar pessoas para Jesus e tirar as pessoas do inferno. Esse é o seu chamado. E nessa manhã eu acredito que a igreja que está aqui, reunida no Senhor Jesus, se posicionará. E em momentos como esse, de caos, de luta, de dificuldade, nós cremos que nós seremos uma voz de esperança. Nós seremos uma voz de esperança. Nós iremos proclamar que o Senhor vive. Olha o que diz na sua palavra, dar aos que estão em luto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, uma coroa em vez de cinza. Você está entendendo? Pessoas que estão nesse momento passando por lutas, por luto, de ter perdido entes queridos, pessoas que eles amavam. Seja você usado por Deus para consolar, para encorajar, para motivar, para dizer, em Jesus ainda há esperança, em Jesus ainda há solução. O Senhor nos ungiu para um propósito nele, e eu quero cumprir esse propósito na minha vida. Eu quero cumprir o que o Senhor me chamou para fazer. Queridos, nós estamos passando por uma situação que jamais vimos. E eu acredito que o meu Pai, o teu Pai, está vindo nos buscar, aleluia! E sabe o que eu quero que aconteça quando Ele vier? Eu quero que Ele me encontre trabalhando incansavelmente na obra dEle.
A minha maior alegria é que eu possa ver o Senhor, e quando Ele chegar, eu estou orando por alguém, eu estiver visitando uma casa, eu estiver declarando esperança para o que estava preso, o que estava morto, porque o Senhor me chamou para isso. E eu estou nessa terra, não para comer o melhor dessa terra, sei que isso Ele me prometeu, mas essa não é a minha motivação. A minha motivação é trabalhar incansavelmente para o reino dEle, ganhar o maior número de pessoas e povoar os céus. Sabe por quê? Porque o meu Pai, Ele disse: eu estou indo preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu venho buscar vocês. Então eu digo: Senhor, se o Senhor está aí trabalhando mais de 2000 anos, para que tudo fique pronto, eu quero me cansar no seu reino. Essa semana nós estávamos conversando, eu e a minha esposa, e ela falou assim para mim: amor, qual é o seu maior sonho? Aí eu disse para ela: meu maior sonho é ser pastor. Aí ela falou: mas você já é. Eu falei: não, mas eu quero ser pastor. Não tem outra coisa melhor do que isso. Eu amo as pessoas, eu amo vidas, eu amo levantar pessoas, eu amo encorajar pessoas. Se eu pudesse colocar um pouco mais da minha fé no coração dessas pessoas, eu faria. Se eu pudesse tirar um pedacinho meu para colocar em alguém, eu faria. E aí ela perguntou: e qual é o seu segundo maior sonho? Eu falei: tá, acho que o segundo maior sonho é ser bem-sucedido naquilo que eu estou fazendo no meu trabalho. Mas primeiro vem o reino de Deus, porque as outras coisas eu sei que o Senhor vai acrescentar na minha vida. Você está entendendo? Qual tem sido o seu sonho? Qual tem sido a sua prioridade? A nossa prioridade precisa ser isso aqui: a palavra de Deus. É ela quem me dá direção, é ela quem me alimenta, é ela quem é a minha rocha. É nessa palavra que eu preciso buscar. Eu não vou olhar para o irmão da direita, para o irmão da esquerda. Claro, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou segurar a mão dele até quando eu puder segurar. Teve até uma pessoa essa semana que eu conversando com ela, e ela pronta de fazer uma coisa muito errada, e eu lá na Bíblia falando: você está errado, olha isso aqui. E eu ainda falei assim para a pessoa, eu falei: olha, quando você chegar perto de se jogar no abismo, você me chama, porque eu ainda posso ter uma chance. Você está entendendo? É ficar incansável, porque se o Senhor não desistiu de mim, que era pobre, que era ruim de coração, por que eu vou desistir das pessoas? O Senhor me ungiu para um propósito. Eu sou ungido, separado por Deus. Você é ungido, separado por Deus para um propósito. Seja luz, seja sal, seja alguém especial na vida de outra pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas, elas vão olhar para você, elas vão olhar para Jesus que está em você. Elas não vão olhar para a pessoa do seu lado, para a sua esquerda. Elas vão olhar para Jesus que está em você. E eu digo: Senhor, todas as vezes que alguém olhar para mim, que eles não me vejam, mas que eles vejam o Senhor, e em Jesus eles encontrem libertação, encontrem cura, encontrem esperança, porque foi para esse propósito que o Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor me separou. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e aonde eu chegar, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu serei bênção para aquele lugar, não por minha causa, mas por causa de Jesus que está em mim. Então, quando você encontrar alguém, e quando você estiver com alguém, lembre-se, é Jesus que está com aquela pessoa, através de você. Uau, que bênção! E eu lembrei de um filme, que acredito que muitos aqui já assistiram esse filme, que é Até o Último Homem, que fala do soldado Doss. E esse soldado, eu amei muito esse filme, porque eu acho que eu me vi naquele soldado.
né? Um soldado que não queria tocar em uma arma, porque ele tinha um propósito e ele tinha feito um voto e ele não ia tocar, e por causa de N coisas na vida dele, ele decidiu não tocar em arma. E ele mesmo assim foi para a batalha, né? E o bichinho era meio magrinho, meio coisado, não sei que eu não estou tanto assim, mas... E acho que quando olhavam para ele, acho que não davam nada para ele, assim, esse daí vai morrer na primeira batalha que tiver. Eu acho que as pessoas falavam isso. E talvez, às vezes eu me identificava com ele por causa disso. E o que eu lembro do soldado do Oz? É que ele tinha um propósito no coração. Que era evidenciar Jesus através da vida dele. E a história do filme conta que no meio da guerra, no meio da batalha, havia alguns amigos dele que estavam ali na batalha, e que ficaram feridos, ou perderam uma perna, um braço e tal, mas ainda tinham esperança de estarem vivos. E no filme mostra que ele faz uma oração, e ele diz: Senhor, deixa eu salvar mais um, deixa eu salvar mais um, deixa eu salvar mais um. Nossa, quando eu lembro daquele filme, toda vez que eu penso naquele filme, eu falo a mesma coisa para ele: Senhor, deixa eu salvar mais um, me ajuda a trazer mais um. E o filme conta que ele vai bravamente lá para o campo de batalha, no meio das bombas, e ele vai do jeito que ele pode, todo ferido, todo cansado, e ele vai puxando um, e vai puxando o outro, e vai salvando um, e vai salvando o outro. É assim que a igreja deve ser. É assim que a igreja deve se posicionar. Senhor, me ajuda a trazer mais um, e mais um, e mais um, e mesmo que eu me fira no caminho, e mesmo que eu possa levar um tiro ou qualquer outra coisa, eu quero ir até que haja fôlego de vida em mim. Eu quero trabalhar incansavelmente para o reino de Deus. Eu quero me cansar, eu quero batalhar, eu quero perder algumas noites de sono, eu quero ficar cansado, trabalhando no reino de Deus, porque eu tenho um propósito, eu fui chamado para isso, e contra isso, ninguém vai poder lutar. Se tem uma coisa em mim que é muito convicta, é sobre o meu chamado no Senhor. Eu sei para o que eu fui chamado, eu sei o que eu tenho recebido de Deus, e eu sei porque o Senhor me chamou. Então, se tem uma coisa que ninguém vai poder tirar isso do meu coração, é essa certeza. E às vezes eu olho para minha esposa, às vezes ela é um pouco cansada com o nosso pique, e eu digo para ela: amor, seja forte. Seja forte, porque o Senhor nos chamou para um propósito. E se tem uma coisa que eu me alegro, é chegar em casa e dizer: eu estou cansado, porque eu fui visitar um irmão, porque eu fui orar por alguém, porque eu fui ser bênção na vida daquela pessoa, e depois eu ouço os frutos daquela oração, o que Deus tem feito. Nossa, quanta alegria há em cumprir o nosso propósito em Deus. Eu chego a me emocionar, porque realmente é algo muito forte, e é algo muito convicto no meu coração. E sabe, se eu pudesse jogar um pouco mais sobre vocês, eu jogava mais. Por quê? Porque é muito legal ver uma igreja que se levanta, que se movimenta, que trabalha, que vai no arado, que bota a mão, que não se cansa, porque ela sabe que o plano dela e a vida dela não é aqui, não é nessa terra. Aqui a gente vai desfrutar das demais coisas, mas o melhor está por vir em Jesus. O melhor está por vir. E por isso que eu quero, quando Jesus voltar, a minha maior alegria vai ser Ele me encontrar trabalhando. Você está entendendo? Eu não quero nem estar no meu trabalho secular, eu quero estar no meu trabalho com Jesus, para que eu possa estar fielmente cumprindo o que Ele me chamou para fazer. E hoje eu digo a você, igreja do Senhor Jesus, que está aqui hoje, Deus está nos chamando. Levantem-se em nome de Jesus.
em tempos de luta, em tempos de guerra, em tempos de dificuldades, mantenham-se firmes em nome de Jesus. Aleluia. Segundo ponto dessa mensagem: mantenham-se firmes, Ele lutará por você. Diga para o seu irmão: o Senhor lutará por você. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15. O rei Josafá estava sendo ameaçado pelos seus inimigos para ser destruído todo o seu povo. E aí o rei Josafá vai orar ao Senhor, e o Senhor responde a Josafá dessa forma. Versículo 15 do capítulo 20. E disse: dai ouvidos todo Judá, dai ouvidos você que está aqui, amém? E vós, os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha o que diz o versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha o que o Senhor diz, queridos. Se você entende o seu propósito, se você se posiciona, obedece ao Senhor, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se eu me posiciono, obedeço ao Senhor, eu sei que quem vai lutar por mim não sou eu. Ele pode até me dar uma direção. Qual foi a direção que ele diz assim? Tomem a sua posição. Qual é a sua posição? De confiar, de adorar a Deus, de estar glorificando a Ele. É a batalha vindo, é a luta se levantando, é as coisas acontecendo, e eu estou aqui, ó, glória a Deus, aleluia, o Senhor pelejará por mim, aleluia, glória a Deus, em todo tempo eu sei que o Senhor está guerreando ao meu favor, aleluia, glória a Deus, maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo, aleluia, aleluia, aleluia. Essa deve ser a minha posição. Porque enquanto eu estou adorando, enquanto eu estou lutando com Deus, enquanto eu estou adorando a Ele, os anjos do Senhor pelejam e batalham por mim. O que aconteceu nessa guerra do rei Josafá? A Bíblia diz que enquanto o povo de Deus estava adorando a Deus, enquanto o povo estava glorificando a Deus, enquanto o povo estava adorando a Deus, o Senhor mandava os anjos dele e colocava emboscada para os inimigos. E a Bíblia diz que eles começaram a se destruir entre si. Por um caminho eles vieram e por 7 voltaram, assim diz a palavra do Senhor. Eles começaram a guerrear entre si. Sabe o que vai acontecer quando você se posicionar, quando você se levantar, quando você acreditar, quando você começar a adorar a Deus, glorificar o Senhor? Os teus inimigos vão destruir um contra o outro. E quem vai lutar por você é o Senhor. Então às vezes tem batalhas que eu fico: Senhor, estou tão cansado de lutar essa batalha, eu oro e parece que o negócio não muda. Eu vou te dizer, porque você está tentando fazer do seu jeito. Comece a orar e entregue na mão dele 100%, e aí você vai ver que essa luta não é você quem vai lutar, é Deus quem vai lutar por você. E eu vou te ser sincero, se você deixar na mão de Deus, Ele vai fazer da melhor forma. Você está entendendo? Então nessa luta, como diz a palavra, você não terá que lutar. Nesta peleja, você não terá que pelejar. Deus lutará por você. Então confie a Ele. Toda essa luta e toda essa dificuldade, ajoelhe-se diante dele, prostre-se diante do Senhor e diga: Senhor, a partir de hoje, essa situação eu coloco nas tuas mãos. Semana passada nós estávamos em casa, eu
eu e minha esposa, e nós decidimos fazer uma faxina, aquela arrumação que deveria ser feita há um ano atrás, quando a gente se casou. A gente decidiu fazer semana passada. E aí nós vimos tantas coisas minhas, coisas dela, e no meio das nossas coisas ela achou lá o meu caderninho de oração, do tempo que eu era solteiro. E aí ela foi olhar, né, os pedidos de oração, as coisas lá que eu tinha colocado, minha habilitação, restauração financeira, meu casamento, até o carro eu tinha colocado lá. Senhor, eu quero um carro branco da Renault, assim, Deus deu do mesmo jeito. E aí ela olhou assim para mim e falou: amor, que bênção, olha quantas coisas Deus já te respondeu. Algumas coisas ainda não, por exemplo, ir à academia todos os dias, ainda não está nesse propósito, ainda não chegou esse checklist. Mas nós ficamos tão felizes, eu e ela, olhando aquelas coisas, porque o Senhor respondeu. Quando nós oramos, Deus responde. A Bíblia diz que a oração do justo jamais ela volta vazia. Ela volta com sim ou volta com não, mas ela volta. Você está entendendo? E aí, olhando aquele checklist, aquela lista de oração e as coisas que Deus tinha nos respondido, nós podemos ver que não foi nós que lutamos, foi o Senhor quem lutou. Né? Deus me deu uma esposa maravilhosa, porque eu orei do jeito que eu pedi a Deus, Deus deu. Sem nenhum defeito de fabricação, eu creio nisso. Então Deus fez do jeito que nós pedimos, porque quem lutou por mim? Foi eu? Não foi Deus. E olha que quando às vezes que eu queria lutar por mim mesmo, não, Senhor, deixa assim, pode ser assim, Senhor, tá bom. Eu disse: não, meu filho, eu tenho melhor ainda para você, calma, quieta o coração. Eu falava: Jesus, vou fazer 30, já não casei ainda, Deus, por favor. Aí Deus disse: não, meu filho, calma, estou preparando, o vaso está lá do outro lado, em Fortaleza, daqui a pouco ela chega. E chegou, glória a Deus. Então, queridos, eu quero dizer para você que a luta é de Deus. Deixe Ele lutar. E quando Ele luta, queridos, é melhor do que se nós fôssemos lutar. Deus estará com você. E a mim e a você só cabe uma coisa: confiar nele. Eu até coloquei uma imagem aí sobre essa frase. O Senhor é conosco. A mim e a você cabe apenas confiar. E eu gostei muito dessa imagem, porque é assim que nós somos diante de Deus, né? Nós estamos seguros, Ele está segurando as nossas mãos. Então, a mim e a você cabe apenas confiar nele. Ele está lutando por mim e por você. Terceiro e último ponto: mantenham-se firmes, Ele te renovará. Amém? Quantos aqui querem ser renovados por Deus? Então, queridos, eu quero dizer para você que no meio da luta, no meio da situação, Ele está lutando por você, mas Ele também está te renovando. Olha o que diz o Salmo 23, o versículo 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E se nós vamos continuar esse texto, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Mas antes dele passar pelo vale da sombra da morte, ele declara antes: o Senhor é o meu pastor. Ele vai me guiar em pastos verdejantes. Ele vai me fazer descansar junto às águas tranquilas, por amor do seu nome, porque Ele me ama. Então Ele me renova. Na presença dEle eu sou restaurado. Na presença dEle eu sou edificado. Na presença dEle eu sou renovado. E olha, Davi era um homem de batalhas. Assim como eu e como você,
Ele teve dias difíceis. E chegavam, porém, ele sabia onde ele deveria buscar abrigo, que era onde? Em Deus. Muitas vezes no meio da luta nós esquecemos esse lugar, onde realmente é o lugar que vai nos dar direção, que vai nos reprogramar, que vai nos trazer a um lugar de paz em meio às lutas, porque Ele nos promete que jamais vai nos deixar sozinhos, jamais. Então é em momentos de dificuldade que eu devo me manter firme, forte. Por quê? Porque eu estou na presença do Senhor, eu estou confiando nele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Eu vou estar com ele todos os dias. Então precisamos confiar que Ele é o lugar de refrigério, Ele é o lugar de descanso, Ele é o lugar de paz. Ele é o lugar de paz. Hoje, se você vacilou, retrocedeu, volte para a rota. Grandes homens de Deus também erraram e também se arrependeram. E voltaram a viver o propósito de Deus na vida deles. Um desses homens foi Pedro, que depois da morte de Jesus foi consumido pela culpa e pelo medo, e olhou para trás e voltou a ser pescador. Mas então Jesus apareceu para ele e relembrou o verdadeiro propósito e o chamado dele, que era ser pescador de almas. Então, assim como Pedro se arrependeu e corrigiu a rota, hoje o Senhor está te dando a oportunidade de corrigir também. Fica de pé no seu lugar, queridos. Hoje, através dessa mensagem, Deus quer restaurar o chamado dele na sua vida. E nós vamos cantar uma canção que fala que em tempos de guerra, em tempos de luta, nós não devemos parar. Amém? Nós não podemos desistir. E eu digo para você que está aqui hoje, se hoje você entendeu essa mensagem e deseja realmente se levantar diante de Deus, talvez você, assim como Pedro, você esteve ou está desprogramado, e aí hoje o Senhor está te dando a oportunidade de reprogramar a rota e de voltar a cumprir e viver o plano dele na sua vida. Deus está pronto para te perdoar, para te abraçar, para avivar o teu coração, para encher o teu coração com a presença dele. Então hoje, meu querido, eu quero te convidar, se você está aqui hoje assim, vem aqui à frente, se ajoelhe diante de Deus. Eu quero orar por você, orar pela tua vida, orar pela tua casa, pela tua família. E se você deseja renovar o seu chamado no Senhor, faça isso. Diga: Senhor, eu quero me ajoelhar na tua presença, eu quero me arrepender, eu quero voltar ao início de tudo. E se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, você entendeu que sem Jesus não dá para viver. Ele tem preparado um lugar para você no céu, e o melhor para você aqui na terra. Então, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, hoje também é uma oportunidade de você dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida por inteira a você, e eu quero que o Senhor lute as minhas guerras, eu quero que o Senhor lute por mim, eu quero que o Senhor batalhe ao meu favor.